Em 14 de outubro de 94, os Racionais MCs se envolviam num acidente fatal que marcaria para sempre a história do grupo. 8 anos depois, eles fizeram um rap que revelava linha por linha todos os detalhes e consequências daquele evento trágico. Eu sou o Guilherme e hoje vamos revelar a história por trás da música A Vítima dos Racionais MCs aqui no canal Decifra Hits. Naquela noite eu acordei e não sabia onde estava. Pensei que era sonho. No final de 94, os Racionais já tinham lançado seu terceiro trabalho, Raio X do Brasil, disco que trazia clássicos como Fim de Semana no Parque. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão. E Homem na Estrada. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade. Com o sucesso do álbum, o grupo paulista conseguiu furar a bolha e estourar em todo o Brasil. A partir daí, a agenda de shows dos Racionais começou a lotar de uma forma que eles nunca tinham visto, chegando a fazer até 6 shows numa única noite. Os jovens de 20 e poucos anos sabiam que tinham uma oportunidade de ouro em mãos, então não mediam esforços para fazer o seu corre. Mas foi numa dessas correrias que um deslize fatal acabou acontecendo. Na madrugada de 14 de outubro daquele ano, por volta de 1h da manhã, o grupo dirigia em comboio na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Eles estavam em 3 veículos. Atrás vinha um Passat, com KLJ, o DJ do grupo. No meio, vinha um Opala cinza escuro, com o rapper Ed Rock na direção e o operador de som Ronaldo Tadeu no banco do carona. E por último, mais à frente, vinha um Opala Diplomata com os 2 outros rappers do grupo, Mano Brown e Ice Blue. Quando o comboio estava na altura do shopping Eldorado, no acesso à ponte Eusébio Matoso, uma Kombi entrou na frente do Opala de Brown e ele desviou. Porém, Ed Rock, que vinha logo atrás a 100 km por hora, não percebeu a tempo e acertou o carro em cheio pela traseira, gerando um impacto tão violento que destroçou a Kombi e capotou o Opala de Ed Rock. O rapper, inconsciente, foi socorrido e levado às pressas para o hospital. E é nessa pegada que se inicia a narrativa da música A Vítima, com Ed Rock, também conhecido como Cocão, contando para o seu amigo Smurf os detalhes do acidente, a partir da sua primeira lembrança daquele dia sombrio, o hospital. Naquela noite eu acordei e não sabia onde estava. Pensei que era sonho, o pesadelo apenas começava. Aquela gente vestida de branco parecia com o céu, mas o céu é lugar de santo. Ed Rock acordou no hospital, mas, ainda atordoado, chegou a achar que tinha morrido. No entanto, nessa linha ele reconhece que não é um santo, então não poderia estar no céu. Aliás, mesmo sendo jovem e com toda a responsa do grupo, ele teve a humildade de reconhecer a sua parcela de erro naquele evento. Aquele acidente foi um puxão de orelha para eu voltar para a realidade. Eu tava fora do chão, me achava demais, me achava o cara, que podia tirar minha onda como quisesse. Era uma época em que eu era irresponsável, disse o rapper em entrevista para Rolling Stone em 2013. Com a brilhante habilidade de contar histórias típica das letras dos Racionais, Ed Rock transporta quem ouve essa música para dentro daquele quarto de hospital, detalhando com precisão o cheiro do éter usado para anestesiar os pacientes, as luzes, a dor de cabeça e os pontos cirúrgicos atravessando seu corpo. Tudo isso ao mesmo tempo que reflete sobre a fragilidade e brevidade da vida, pensamento típico de quem teve uma experiência de quase morte, dizendo: do que adianta você ter o que quer, se num piscar de olhos Você é furado igual peneiro, sem valor numa cadeira de roda. Nesse momento, a canção traz uma amostra da genialidade de KLJ, um dos maiores DJs do hip hop brasileiro. Ele usa uma técnica chamada scratch, na qual o DJ manipula o disco enquanto ele gira para reforçar o ritmo da canção, ao mesmo tempo em que ele insere trechos de 2 outras músicas dos Racionais no meio da batida para completar o sentido da história e o sentimento da narração. O que eu tô fazendo aqui? Não quero admitir. Agora é tarde. Ao acordar, Ed Rock estava confuso e ainda não lembrava do que tinha ocorrido, mas seu parceiro Ice Blue, que estava no Opala da frente, relatou toda a cena na letra. Mano, foi um arregaço na Marginal, você capotou, teve até uma vítima fatal. A vítima era Osaías de Oliveira, de 21 anos, o motorista da Kombi.
Nela estavam 8 pessoas da mesma família. Eles retornavam de um culto evangélico quando ocorreu a colisão. No documentário Das Ruas de São Paulo pro Mundo, Ed Rock contou que após a batida, a Kombi perdeu o controle e acertou um poste em cheio. E como naquela época não era costume usar cinto de segurança, o motorista bateu com a cabeça no volante. Osaías foi levado às pressas para o Hospital das Clínicas em estado grave, e às 4h35 da manhã, ele veio a falecer. Todos os outros 7 passageiros da Kombi também ficaram feridos e foram levados para o hospital. Dentre eles, a mãe de Osaías, Eunice dos Santos de Oliveira, de 43 anos, o irmão dele, Oséias, de 19 anos, que teve que passar por uma cirurgia no cérebro, e a esposa de Osaías, Regina Vera Nascimento de Oliveira, de 17 anos, que estava grávida de 2 meses. Felizmente, Regina sofreu apenas ferimentos leves e não houve nada com seu bebê. Mas na letra, Ed Rock lamenta o fato de Osaías jamais poder ter visto seu filho nascer. Ele deixou uma mulher que esperava um filho, um evangélico que nem conheceu o filho. Fatalidade ou imprudência? É com essa pergunta que Ed Rock inicia o terceiro verso, onde ele conta como a mídia tentou destruir a reputação dos Racionais e julgá-los pela morte de Osaías antes mesmo do veredito de um juiz. Naquela época, o hip hop estava apenas começando no Brasil, e os grupos de rap eram vistos com muito preconceito pelas classes mais ricas da sociedade. Por isso, diversos jornais começaram a tentar incriminar os Racionais, dizendo que eles estavam praticando um racha. Num mundo que não existia rede social, a TV era quem detinha o poder de cancelar as pessoas, influenciando a opinião pública da maneira que eles bem entendessem. Tumultuou, nunca vi tanto carniceiro. Me crucificaram, me julgaram no país inteiro. No dia seguinte ao acidente, Ed Rock e Ronaldo Tadeu tinham acabado de receber alta e foram direto para a delegacia prestar depoimento. Lá eles puderam dar sua versão do que ocorreu naquela madrugada. Ed Rock esclareceu que eles não estavam tirando um racha. Aliás, nas palavras dele, racha era coisa de playboy. Na verdade, eles estavam indo fazer um show no extinto clube Aeroanta em Pinheiros e que estava marcado para 00:30. Então eles já estavam bastante atrasados e por isso estavam dirigindo em alta velocidade. Ed Rock explicou que a Kombi, de ano 72, estava sem iluminação traseira e isso, somado ao pouco tempo para a reação, fez com que ele colidisse o carro. Segundo Milton Salles, o empresário dos Racionais, os demais membros do grupo se ofereceram para prestar auxílio aos passageiros da Kombi. Depois do depoimento e das perícias, a polícia indiciou Ed Rock por homicídio, mas o juiz é quem iria decidir se foi uma imprudência ou uma fatalidade, e portanto, se o rapper seria preso ou não. Obadias, o pai da vítima, chegou a afirmar que a Kombi era o ganha-pão da família, que fazia entregas para sobreviver. Mas agora, além de perder o filho, perderam sua única fonte de renda. Segundo esse jornal da época, a família pediu outra Kombi e R$300 mil de indenização. E é nesse ponto que se inicia o quarto verso da música, com Ed Rock detalhando todo o seu julgamento pela morte de Osaías. 2 anos e poucos de audiência. Pra mim já era o início da minha penitência. Rock sabia que estava correndo o risco de ser preso, mas mesmo antes da sentença, ele já se sentia julgado pela mídia e pela sociedade, pagando sua pena ao ter que enfrentar um longo processo judicial, somado às críticas e ao sentimento de culpa pela morte de Osaías. E mais uma vez vemos a genialidade dos Racionais no título dessa canção, já que, mesmo que de uma forma diferente, o rapper também se tornou uma vítima de todo esse processo. Ao chegar no tribunal, Ed Rock se depara com um ambiente hostil e angustiante, viaturas policiais, advogados e presos por todos os lados. E novamente, o rapper impressiona ao conseguir descrever na música todas as cenas que passavam diante dos seus olhos, te transportando para dentro daquele prédio. Num momento, ele vê um cara algemado, olhando para a parede e com vários policiais à sua volta, o que indica que se trata de um cara bastante perigoso. Aquela cena parece criar em Rock uma visão do que pode acontecer com ele e do tipo de pessoa que ele poderia encontrar na cadeia, o que gera uma enorme ansiedade em Rock a ponto de ele ficar com a boca e com a garganta seca. E é nesse momento que ele diz: fui beber água, me deu uma sede.
Nessa hora, ele recebe uma ligação do seu advogado informando que o juiz havia finalmente dado seu veredito. Porém, o sinal do celular estava muito fraco e Rock não conseguia entender qual havia sido a sentença. Não dá pra escutar, mas eu tô indo pra aí, falou, tô chegando. Numa época sem smartphones, a única forma de ele conseguir essa resposta era indo de encontro ao advogado. Rock então pegou o metrô e dentro do vagão, sua ansiedade, que já estava no auge, ficou a ponto de sair do controle. Para evitar isso, ele começou a tentar se distrair observando as pessoas ao redor e imaginando como seria a vida de cada um. Ele vê uma garota bonita, com um corpo atlético, um garoto lendo concentrado e que parecia ser um bom filho, até que se depara com uma senhora crente, de pele escura e aparência cansada, que o faz lembrar da dona Eunice, mãe de Osaías. Ela me fez lembrar, parece a mãe da vítima. Como será que ela deve estar? Nesse ponto, a música para por alguns segundos e conseguimos ouvir apenas o som do metrô se movimentando sobre os trilhos, amplificando o silêncio de Ed Rock. Provavelmente, esse silêncio foi deixado na música como uma forma de prestar condolências e respeito à dona Eunice, além de servir como uma resposta à pergunta que Rock havia acabado de fazer. Como será que ela deve estar? Demonstrando que nenhuma palavra poderia descrever a dor da perda de um filho. Depois de um silêncio de mais de 10 segundos, ouvimos o som da porta do metrô se abrindo, e só então a música retoma, com Ed Rock revelando o endereço no qual ele havia acabado de chegar. Cheguei no prédio da Ipiranga com a São João, respirei fundo. Rock provavelmente estava se dirigindo a esse edifício, o qual ainda hoje abriga alguns escritórios de advocacia. Mais uma vez, a angústia e nervosismo tomam conta do rapper, e novamente ele tenta se distrair observando coisas simples, como um aviso de proibido fumar na entrada do prédio. Ao entrar, ele se depara com um porteiro simpático que o faz lembrar de seu pai, e isso provavelmente gera em Rock uma cascata de lembranças e sentimentos de culpa por imaginar a angústia que seu pai teria ao ver o filho naquela situação. O porteiro tiozinho lembra meu pai. Qual andar que você vai? Se sentindo péssimo naquele momento, Rock responde que vai ao 10º andar. Enquanto se dirige ao elevador, lembra do quanto todo esse estresse afetou sua saúde a ponto de ele ganhar muito peso nesse período. Para piorar a situação, ele descobre que o elevador está quebrado e logo percebe que não terá um dia de sorte. Elevador quebrado, tem dia que é melhor não acordar, que dá tudo errado. Rock então começa a subir as escadas, contando cada degrau como uma forma de controlar a sua ansiedade, o que parece não surtir muito efeito. Ele sente uma presença maligna naquele lugar, como se estivesse sendo observado enquanto um calafrio percorre sua espinha. Rapidamente, ele perde o controle da sua mente que o transporta para aquela cena que ele não queria lembrar, tendo flashbacks do dia do acidente, da sua tentativa frustrada de pisar no freio, da Kombi completamente destroçada e principalmente da vítima. Após longos anos de julgamento, Ed Rock finalmente recebeu sua sentença e falou sobre ela numa entrevista para Rolling Stone, dizendo: "A gente paga pelos nossos erros. Paguei pelo meu erro. Foi perdida uma vida, e a vida não é uma brincadeira. Continuei vendo a família da vítima nas audiências judiciais. Me coloquei no lugar deles. Paguei com o dinheiro que o grupo arrecadava com shows e me emprestava. Mas a vida de uma pessoa não se resume a um valor." Apesar de toda essa situação angustiante, Ed Rock nunca se esquivou de suas responsabilidades, se colocando à disposição de apoiar a família da vítima e de pagar suas dívidas com Deus e com a justiça da forma que fosse preciso. Ao invés de omitir, ele não só reconheceu os seus erros, como também imortalizou sua postura nessa fascinante obra de arte. E histórias como essa só vemos nas melhores músicas de hip hop, assim como em Gangsta's Paradise, do rapper Coolio. Se quiser saber mais sobre essa outra história, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima!